Vocês podem sentar. Muito boa noite. Eu sou o Maidana. E é uma alegria estar com vocês aqui. É sempre bom, né? Quando eu estou no Amontoado, quando eu estou no Levi, eu diminuo alguns anos assim, né? Fico um pouco mais novo, né? Então, é um privilégio estar com vocês. Eu sou casado com a Cleusa, que está aqui à frente, pai do Daniel e do Tiago. Acho que tem uma foto aqui que vocês podem conhecer a nossa família. Aqueles que ainda não conhecem, sou um dos pastores dessa igreja, integro a equipe pastoral da Montserrat. E quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para esse tempo. Nós estamos há quantos dias do Vox? 26 dias, eu acho. Alguém disse eu acho. Se alguém acertar precisamente... eu ia dizer, se alguém acertar precisamente, o PH pagava o retiro. Mas acertaram antes, PH. Então está tudo certo. E esse é o tema do Vox. Vocês vão ouvir falar sobre a glória de Deus, de glória em glória. É isso que Deus quer falar naqueles dias, lá no dia, começando no dia 12 de junho. Achei bem sugestiva a data. Achei bem sugestivo 12 de junho, né? Tipo assim, quem tem ouvidos ouça. Abra os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Né? Tudo isso vai estar em movimento por lá, mas não percam o foco. Mantenham o foco naquilo que Deus quer fazer naquele lugar na vida de vocês. Então, esse é o tema que vai ser tratado lá no Vox. E esse tema, ele parte de um texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18, que diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto, ele nos remete lá para o livro de Êxodo. Nós vamos ler também daqui a pouco esse texto de Êxodo capítulo 33. Mas antes de ler esse texto lá em Êxodo, deixa eu dar um pano de fundo para vocês sobre em que condição esse texto de Êxodo foi escrito. O texto de Êxodo, lá no capítulo 33, faz parte de um conjunto que inicia lá no capítulo 24 de Êxodo. No momento que Deus movimenta a nação de Israel, tirando eles do Egito e levando para a terra prometida, era necessário que Deus primeiro expurgasse do meio do povo toda a idolatria e todo o pecado que havia no coração do povo por ter convivido tanto tempo entre os egípcios. Foram 400 anos que o povo ficou cativo no Egito. Imaginem o Egito, uma nação idólatra, uma nação que adorava vários deuses, inclusive Faraó, que era considerado um deus. E tudo isso fazia parte da cultura do povo. E apesar da nação tentar manter a sua unidade como nação e o propósito de servir a um único Deus, isso começou a fazer parte deles. E lá no capítulo 24, então Moisés sobe ao monte para receber de Deus as leis que seriam as leis que iam reger a nação de Israel durante toda a sua jornada.
E se você ler a partir do capítulo 24 até o capítulo 31, é onde Deus entrega toda a lei para Moisés. E aí Moisés registra isso nas tábuas da lei. E essa seria a regra, a normatização que a nação de Israel deveria seguir durante a sua jornada, saindo do Egito até a Terra Prometida. Só que lá no capítulo 32, pensem, Moisés, ele sobe para o monte e fica 40 dias na presença de Deus, recebendo a lei. 40 dias. E lembrem que a nação ainda estava num processo de expurgo da idolatria. E no capítulo 32, o povo chega para Arão, que era irmão de Moisés, e que foi comissionado por Moisés, Arão e Hur, para ficarem na liderança do povo, enquanto Moisés estava recebendo a lei. 40 dias Moisés no monte, e o povo começa a se inquietar. E o povo chega para Arão e diz, olha, Arão, a gente não sabe, se vocês lerem o texto, eles falam exatamente assim, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. Então, você que está na liderança do povo, quem sabe você constrói deuses para nós, para que a gente possa adorar. Lembrem que Moisés estava lá recebendo a lei, para que a gente possa adorar. E aí Arão se rende ao pedido do povo, recolhe tudo que havia de ouro e constrói um bezerro. Constrói um bezerro de ouro. Lá no capítulo 32, Deus chega para Moisés e diz, olha, desce que o povo já se corrompeu. Desce que o povo já se corrompeu. E assim, você desce e vai ficar só você. O resto do povo deixa que eu elimino. E de você eu vou fazer uma grande nação. Deus falou isso para Moisés. E aí Moisés começa a interceder diante de Deus pelo povo. Deus, o que os egípcios vão dizer? Que você os tirou do Egito e matou-os no deserto. Eles vão dizer que você não é um Deus amoroso, que você não é um Deus que cuida do seu povo, mas é um Deus vingativo. Então faz assim, não faça isso. E o texto diz, Deus se arrepende e dá mais uma chance para o povo. Ok, Moisés, eu aceito o que você está me pedindo, mas você desce lá e conserta essa bagunça. A Bíblia fala farra. Algumas versões, a NVI acho que fala farra. Conserta a farra que o povo está lá. Eles estão dançando, eles estão adorando um bezerro. Eles já esqueceram, porque eles disseram, constroem deuses que representem os deuses que nos tiraram do Egito. Mas quem tirou o povo do Egito? Senão o único e verdadeiro Deus. Foi Ele que mandou os sinais através da vida de Moisés. Foi Ele que abriu o mar. Foi Ele que enviou maná. Foi Ele que enviou codornizes. E o povo diz, constrói uma imagem dos deuses que nos tiraram do Egito. Deus diz, olha, desce e resolve esse assunto. E Moisés retorna. Primeira ação de Moisés ao descer do monte, quando ele vem com Josué, que era aquele que estava sempre acompanhando Moisés. Josué chega para Moisés, olha, estou ouvindo
som de dança, estou ouvindo música. O povo deve ter saído em batalha e teve uma vitória. Aí Moisés, não, Josué, não é isso. Esse som não é de vitória nem de derrota. Isso é o povo que está na farra. Está lá celebrando os deuses falsos. E aí nós chegamos então no capítulo 33. Moisés quebra as tábuas da lei, indignado. Pica o bezerro de ouro, moe, coloca na água, faz com que todo o povo beba aquela água. Convoca aqueles que estavam ao lado dele. Os levitas se levantam, se colocam ao lado de Moisés, pegam as suas espadas e 3.000 pessoas morrem pelo pecado da idolatria. E aí nós chegamos no capítulo 33. A tenda do encontro. E eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 33, do versículo 7 ao 23. É o texto onde fala do momento que Moisés se encontrava diariamente com Deus na tenda do encontro, buscando orientação para conduzir o povo na jornada à terra prometida. Êxodo 33, 7 a 23 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: há aqui um lugar, perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A tenda do encontro era uma estrutura física que Moisés armava fora do acampamento, distante da população. Quando eles caminhavam pelo deserto, sempre que a nuvem ou a coluna de fogo paravam, eles paravam e montavam um acampamento. Por famílias, eles se organizavam e montavam esse acampamento. E essa tenda do encontro era montada distante da onde as demais tendas eram armadas. Qualquer pessoa que desejasse buscar orientação, a palavra de Deus, o conselho de Deus, se dirigia até lá. Então a tenda do encontro era um espaço, que a gente poderia dizer assim, de acesso direto a Deus. Era onde, porque nós ainda estamos no Antigo Testamento, havia necessidade de um local físico, aonde Deus se manifestava. E o texto diz: quando Moisés se aproximava, o povo inteiro se levantava e observava atentamente. Eles sabiam que algo extraordinário iria acontecer. Moisés estava indo buscar a presença de Deus. Eles estavam cientes de que seria um momento de grande significado espiritual para a nação. E por isso eles ficavam em pé, à porta das suas tendas, olhando Moisés se dirigir a esse encontro com Deus. Então uma coluna de nuvem descia e se posicionava à entrada da tenda. E todos adoravam ao ver esse sinal da presença divina. E a comunicação entre Deus e Moisés acontecia de forma muito relacional. O que o texto diz? Que Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com um amigo. Pensa você face a face com Deus. É claro, depois o texto fala que ninguém poderia ver a face de Deus. Mas o texto, ele indica que Moisés estava na presença de Deus, mesmo que não o vendo face a face fisicamente. A sequência do capítulo 34 fala sobre quando Moisés retornava dos encontros com Deus. Pensa em Moisés quando ele encontra Deus, como que ele deveria voltar desses encontros. Quando você tem um encontro com Deus, como é que você sai daquele momento? Como é que você sai de um encontro face a face com Deus? Moisés saía brilhando, literalmente, brilhando. O texto diz, lá no 34, 29 a 35. 34, 29 a 35. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas dos testemunhos nas mãos, agora já é, porque, mais um parênteses aqui, lembra que Moisés quebrou as primeiras tábuas, certo? Deus disse, ok, volta que eu vou te entregar de novo, vou te dar a segunda via. Aí ele vai, dá a segunda via, Moisés retorna. Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele.
Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade voltaram-se para ele, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe havia declarado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu. Esse é um ponto importante para a gente chegar lá em 2 Coríntios. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor, toda vez que ele ia para a tenda do encontro e falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Então, depois que Moisés saía dentro do encontro, seu rosto brilhando, ele colocava um véu para que pudesse falar com os israelitas. E agora eu quero voltar para o texto de 2 Coríntios. Só que eu vou ler um pouco mais ampliado, do 12 ao 18. 2 Coríntios 3, 12 ao 18. Estão comigo? Estão acompanhando? Estamos juntos aí? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então, quando Paulo está falando aqui, fazendo referência ao véu, ele fazia uma referência direta à lei. Ele fazia uma referência direta à lei. O véu, agora Paulo utilizava como uma figura dessa lei transmitida por Deus através de Moisés. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, a lei. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Porque agora ele não depende mais da lei para se relacionar com Deus. Por isso que o véu é retirado. Porque não era mais necessária a lei. E por quê? Pela vinda de Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós, e agora a gente chega no texto que baseia o tema do Vox. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando a Bíblia fala em glória, pelo menos nós encontramos 3 palavras que traduzem, que explicam essa glória. Primeira delas, glória como honra ou louvor dado a coisas, ou a pessoas, ou a Deus. Glória como honra ou louvor dado a coisas. Isaías 13:19 fala sobre isso. Apocalipse 18:7 também fala sobre isso. A pessoas ou a Deus. Então é uma primeira expressão da palavra glória. Segunda, a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Majestade e brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. E a terceira expressão, o novo corpo ressuscitado
espiritual e imortal em que os salvos serão transformados e o lugar onde eles viverão. Colossenses 3:4 fala sobre isso. Então, uma expressão que você já deve ter ouvido: as pessoas vão morar na glória. É um evangeliquez muito comum. Ou então terão um corpo glorificado. Também é uma expressão para esse uso desse termo. E quando nós olhamos para o relacionamento de Moisés com Deus, nós estamos falando sobre a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. Agora, como que Moisés se relacionava com Deus para que esta glória se manifestasse a tal ponto que o seu rosto brilhava? Como que era esse relacionamento de Moisés com Deus? E aí você já pode começar a linkar isso com a sua vida. Como que é o teu relacionamento com Deus? A tal ponto que as pessoas vejam a glória de Deus manifesta na tua vida. A gente vai olhar 3 aspectos no texto de Êxodo. E você vai fazendo a conexão aí com a tua vida. Primeiro, Moisés buscava a presença de Deus fora do acampamento. O versículo 7, lá de Êxodo 33, começa assim: Moisés costumava manter uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Pelo menos por 2 motivos. Primeiro, para estar separado do povo. Para estar distante. Por quê? Para buscar silêncio. Para buscar solitude. Para ter um momento de contemplação. Quantas vezes você já tentou ler a sua Bíblia? Alguns conseguem. Eu não consigo. No meio do movimento. No meio da muvuca. Você até pode conseguir ler. Mas a manifestação de Deus, quando nós estamos com a nossa mente silenciada, a possibilidade disso acontecer é muito maior. Muito maior. Aqui Moisés se deslocava fisicamente. Hoje, com o nível de informação que nós recebemos, nós podemos estar numa ilha deserta, mas a nossa mente pode estar agitada. O nosso coração pode estar agitado. Pensando nas diversas circunstâncias que nos rodeiam, que nos demandam, que nos exigem. Pensando em tudo que você vai ter que responder no dia seguinte. Você está lá lendo a tua Bíblia, orando, e aí você lembra da prova no dia seguinte. Aproveita e pede misericórdia. Mas lembra da prova. Você lembra do vídeo que você viu no Instagram. Você lembra da briga com os pais. Você lembra do namoro que está balançando. São tantas distrações que a nossa mente fica agitada. Para que Moisés pudesse estar na presença de Deus, ele saía do meio do povo e ia para a tenda do encontro, aonde Deus
falava face a face com Moisés. Como é que a tua mente tem andado? Será que muito agitada? Será que muito inquieta? As preocupações da vida, elas nos demandam. Mas a gente só encontra respostas para ela na presença de Deus. Não tem outro lugar. Você pode até pensar, planejar, organizar, mas a resposta certa vem do Senhor. Era isso que Moisés fazia. Ele saía do meio do povo, se livrava das distrações, se livrava daquele alarde. Pensa, estimativa de mais de quase 5 milhões de pessoas, criança correndo, brincando, aquela confusão. E aí quando Moisés se dirigia para a tenda do encontro, o povo silenciava, ficava em pé e adorava ao Senhor. Porque eles sabiam que algo extraordinário ia acontecer. Qual foi a última vez que você silenciou na presença de Deus? Pensa aí, qual foi a última vez que o teu coração conseguiu se aquietar na presença de Deus, silenciou essas vozes internas e externas e permitiu que Deus falasse com você? Essa era a primeira coisa que Moisés fazia para estar na presença de Deus. A segunda, Moisés tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor. O versículo 11 diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Era outro nível de discipulado, não é? Sem intermediação, sem... né? Ele falava direto com o discipulador mor. Falava direto com Deus. E aí, já pensou? Espera aí que eu vou ali falar com Deus e já volto. Face a face. Por isso que esse texto vai nos remetendo para Jesus. A gente vai chegar lá. Mas foi através da sua morte que o véu foi rasgado. E nós não precisamos mais de intermediação. Temos um caminho livre, um acesso livre a Deus. Terceiro, a vida de Moisés agradava a Deus. O versículo 17 diz assim: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Conheço pelo nome. Se nós fizéssemos um exercício agora, para todo mundo gritar, nós não vamos fazer, tá? Todo mundo gritar o seu nome ao mesmo tempo, Deus ia ouvir o nome de cada um de vocês ao mesmo tempo. Hoje o mundo tem 8,3 bilhões de pessoas. E Deus conhece todos pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Então não pensa que a tua crise, a tua luta, a tua vida, não pensa que Deus está distante ou não está atento para você. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe exatamente como falar contigo. Ele sabia como falar com Moisés. Eles eram amigos, lembra? Falavam face a face. Ele sabia exatamente. A amizade era tanta
que Moisés intercedeu pelo povo, e Deus disse: ok, Moisés, não vou destruir o povo, você vai lá, resolve, e a gente segue. Deus conhece cada um de vocês, porque nós somos filhos, né? Nós somos filhos. Não somos conhecidos de Deus. Não somos alguém que... Não, nós somos filhos. Mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus não esquece de nós. Deus não esquece de nós. Deus não esquece do nosso nome. Ele nos conhece. E mais, assim como Moisés, Ele se agrada de nós. Foi essa identidade que Deus, no momento do batismo de Jesus, transmitiu para ele. Tu és meu filho amado, e em quem eu tenho prazer. Essa era a identidade de Jesus. E essa é a nossa identidade. Filhos amados de Deus. Era assim que Moisés se relacionava com Deus. Era assim que Moisés tinha essa proximidade com Deus. E nesse relacionamento, Moisés fez um pedido muito especial para Deus. Deus, e é o título dessa mensagem: Deus, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Deixa eu contemplar um pouco de quem tu és. Me dá, porque o texto fala: olha, Moisés, vamos fazer assim, eu vou te colocar numa fenda, eu vou passar, vou te proteger com a minha mão, e depois que eu passar, tu vai me olhar pelas costas. É tudo que você vai ver de mim, de forma corpórea. O desejo de Moisés era estar na presença de Deus, contemplando a sua glória. Era o desejo do coração dele. Era pelo que o seu coração ardia, de estar na presença de Deus, contemplando a sua glória. Mostra-me a tua glória. Como que nós fazemos isso hoje? Nós não temos uma tenda do encontro física, certo? Não temos. Isso era algo lá da nação de Israel, específico da nação de Israel. Onde é que fica essa tenda do encontro? Será que tem nesse prédio algum lugar assim secreto onde fica essa tenda? Aonde que a coluna de Deus aparece, se manifesta? Nesse tempo. A morte de Jesus inaugurou um novo tempo no nosso relacionamento com Deus. Não precisamos mais de tenda, não precisamos mais de um lugar físico, não precisamos mais de intermediadores. O nosso relacionamento com Deus pode ser face a face, como quem fala com um amigo. Era assim que ele se relacionava com Moisés. Não existe mais a necessidade de intermediação, pois temos livre acesso a Deus mediante o sangue de Jesus. O texto lá de 2 Coríntios diz assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Lembrem que o véu prefigurava a lei.
essa separação entre o homem e Deus. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Se você está com Bíblia física, sublinha. Se você está no aplicativo, marca. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Se em algum momento você estiver fazendo uma prova de teologia e perguntarem se Jesus é Deus, Hebreus capítulo 1, o Filho é a expressão exata do seu ser. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. É a partir de um relacionamento de intimidade com Jesus, porque ele é exata expressão de Deus, no qual buscamos desfrutar da sua presença, silenciar os sons exteriores e interiores e permitir que ele fale profundamente aos nossos corações. É aí que nós somos transformados de glória em glória. Quando nós continuamos olhando 2 Coríntios, agora no capítulo 4, Paulo continua esse texto do versículo capítulo 3, 18. E ele começa com uma expressão que indica continuidade. Portanto, agora vem uma ideia conclusiva do capítulo 3. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Lembram do véu que encobria o rosto de Moisés, que não permitia que o povo visse a manifestação da glória no rosto de Moisés? Pois se o nosso evangelho, se essa glória nas nossas vidas está encoberta, pessoas podem estar perecendo por não verem a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Ao contrário, não, já li. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança.
Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A ideia central de Êxodo 33 é que Deus revela seus caminhos àqueles que desejam conhecê-lo melhor. E o texto apresenta um contraste significativo. Enquanto Israel enfrenta as consequências de sua rebelião, Moisés desfrutava de uma relação privilegiada com Deus. O texto demonstra a resposta graciosa de Deus à intercessão de Moisés, concedendo-lhe a presença divina imediata e a oportunidade de vislumbrar a glória pessoal de Deus. Essa intimidade entre Moisés e Deus, manifestada na tenda do encontro, permitiu que Moisés intercedesse pelo povo de forma pessoal. Moisés pediu insistentemente que o favor divino se traduzisse na permanência da presença de Deus com Israel. E Deus respondeu pacientemente, revertendo sua ameaça e permanecendo imediatamente presente entre o povo. Então, em essência, o texto ilustra como o conhecimento de Deus emerge através de um relacionamento pessoal, onde Deus se revela gradualmente conforme a capacidade humana permite. E esta revelação progressiva de Deus culmina em Jesus. É a expressão exata de Deus. É mediante um relacionamento pessoal com Jesus que temos acesso a Deus e a sua glória, que se manifestará em nossas vidas com um propósito muito específico: levar outras pessoas, outros jovens, ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo escreveu que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória. Mas nós fomos comissionados por Deus para refletirmos essa glória. Não mais com os rostos cobertos por um véu, não mais cobertos por um ritualismo, não mais cobertos pela lei, mas acima de tudo, a partir de um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo. É isso que vai nos transformando dia a dia. É isso que vai nos transformando de glória em glória, até nós chegarmos e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, que é a exata expressão de Deus. Então, se você tem andado com o teu rosto coberto pelo véu da religiosidade, da hipocrisia, Jesus quer te transformar de glória em glória, para que você possa tirar esse véu e deixar que a glória de Cristo resplandeça na tua vida, para que outros jovens também tenham essa oportunidade de conhecer Jesus. Paulo fala, o Deus desse século cegou o entendimento, mas Deus quer fazer algo especial. Quer trazer a revelação da sua glória
para que outros jovens possam vir a conhecê-lo através da sua vida. E eu quero te convidar para nós orarmos por isso agora. Eu quero te convidar para que você coloque seu coração diante de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar para que você, diante do Senhor, possa clamar pela manifestação da glória de Deus na tua vida, para que o teu rosto resplandeça, para que outros jovens possam ver a glória de Deus na tua vida. E isso só é possível a partir de um relacionamento com Jesus. Isso só é possível a partir de um relacionamento pessoal, face a face. Um relacionamento onde você silencia as vozes exteriores e interiores e se coloca na presença de Deus. Não existe mais tenda do encontro. Existe um lugar onde você se encontra com Deus. Lá é a tenda do encontro. Lá onde você tem buscado ouvir Deus no teu coração e buscado direção dEle para a tua vida. E à medida que você vai se aprofundando nesse relacionamento, você vai sendo transformado de glória em glória. Você vai sendo transformado de glória em glória. Eu vou silenciar a minha voz agora. Para que o Espírito possa falar ao teu coração. Eles não vão nem cantar. Depois eu deixo eles cantarem. Aleluia, Senhor. Vocês sabem que o encontro de Deus com Moisés exigia um movimento. Moisés saía do meio do povo e se movimentava. E às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente precisa se movimentar. Não que Deus precise disso, mas nós precisamos dar um passo de fé em direção a Deus. E eu quero te convidar para 2 movimentos. Quem está de joelho pode ficar de joelho, para que você levante. Fique em pé. O segundo movimento é: se você quer sinalizar para você e para Deus uma mudança de postura em busca da manifestação da glória dele na tua vida, para que você possa sair dos seus encontros com o rosto resplandecendo,
eu vou te convidar para vir até aqui à frente para nós orarmos. Para que você dê um passo, para que você se movimente. Moisés saía do meio do povo e se movia até a tenda do encontro. Então faça isso. Se você quiser, venha até aqui à frente para orarmos juntos.